A paz do Senhor Jesus, estamos começando nesta oportunidade mais uma lição, graças ao nosso bondoso e eterno Deus. A lição de número 10, cujo tema é a mordomia das finanças. Meus irmãos, esta lição de número 10, ela está ligada à lição de número 9 e também à lição de número 7. Pois a lição de número 9 é a mordomia do trabalho e a lição de número 7 é a mordomia dos dízimos e ofertas. Então, para que você venha entender melhor esta presente lição, leia a lição de número 9 e também a lição de número 7. Então, vamos já para esta lição. Nós vamos aprender muito, pois é um tema que está de uma forma clara na Bíblia. As pessoas pensam que a Bíblia só trata de assuntos espirituais, mas também a Bíblia trata de assuntos financeiros, patrimoniais. Nós entendemos que o comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é um grande mestre das Assembleias de Deus no Brasil. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu joia, que é muito importante, amém? E que Deus possa lhe abençoar. Vamos então ler neste momento o textuário que nos diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. A verdade prática. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Veja que essa palavra comedimento significa moderação determinada pelas exigências das circunstâncias. Então, o cristão, ele precisa lidar com o dinheiro com comedimento. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 e 11, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 10. Eu não vou ler, amém? Eu quero apenas explicar. Você pode estar lendo aí na sua casa. Algo que é muito importante também nesta revista, que é a leitura diária. É muito importante você prestar atenção nisso, pois a cada dia que você lê, você vai estar adquirindo mais conhecimento acerca daquele assunto. Quando você carrega a escola dominical no seu coração durante toda a semana, no domingo pela manhã você está com a bala na agulha, não é verdade? Então, nós temos 3 objetivos gerais desta lição, ou objetivos específicos. Primeiro, mostrar que tudo que temos vem de Deus. Então, no primeiro tópico nós vamos ver isso, que tudo o que temos vem de Deus. E segundo, expor como um cristão deve ganhar dinheiro. Nós vamos aprender muito nesse tópico de número 2, como nós devemos ganhar dinheiro. Existem várias maneiras, várias formas em que o cristão pode ganhar dinheiro, mas nem todas elas me convêm. Então, nesse tópico de número 2, nós vamos ver isso. Explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro. Além de tudo isso, nós devemos entender como nós devemos utilizar o nosso dinheiro. Até porque o tema desta lição de número 10 é a mordomia das finanças. Você é um mordomo de Deus e Deus colocou o dinheiro nas suas mãos para que você possa administrar da forma correta. Amém? Vamos então ler neste momento a introdução. O cristão
Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nesta aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição e que tudo depende do uso que fazemos dele. Veja que o dinheiro ele pode ter duas finalidades. Ele pode ser bênção ou maldição. E nós vemos isso nos dias de hoje. O dinheiro para alguns é bênção, pois os mesmos sabem administrá-lo bem, da forma correta, como lhe agrada. E para alguns o dinheiro tem sido maldição, pois essas pessoas não são bons mordomos das finanças, do dinheiro. Então, se você usar o dinheiro da forma certa, como diz aqui a introdução, com certeza o dinheiro será uma bênção na sua vida. Mas, se você usar o dinheiro da forma errada, ele vai ser uma maldição na sua vida. Nós vemos hoje pessoas que tiram as suas próprias vidas por causa do dinheiro. Então, o dinheiro para elas se tornaram uma maldição, não é verdade? Então, nesta lição, nós vamos aprender que o dinheiro é bênção e deve ser bênção na vida do cristão. Tópico de número 1. Tudo o que temos vem de Deus. Deus é dono de tudo. Primeiro, nós devemos entender que o dinheiro a qual nós temos não é nosso, é de Deus. Até mesmo o dinheiro do ímpio. Só que ele não reconhece isso, mas nós cristãos reconhecemos que o nosso dinheiro ele vem de Deus. Pois a Bíblia diz que tudo o que temos vem de Deus. Então, quando a pessoa devolve o dízimo, que é os 10%, pois a palavra dízimo significa 10%, automaticamente essa pessoa está devolvendo o que é de Deus. Porque, na verdade, não é a gente que dá 10% para Deus. É Deus que nos dá 90%. Porque tudo vem de Deus. Olha o que diz em Amós, capítulo de número 8, capítulo de número 2, versículo de número 9. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como as dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Veja que algumas pessoas, Deus ele destruiu por cima, outros ele destruiu por baixo. Quando a pessoa tem muito dinheiro, e ela começa a se exaltar, a se ensoberbecer, Deus vai destruir ela por cima e por baixo. Então não vai ter como mais essa pessoa sobreviver, porque ela foi destruída na raiz e foi destruída em cima. Por quê? Porque quando essa pessoa passa a ganhar bastante dinheiro, ela passa a se exaltar, como foi o caso de Nabucodonosor. Ele começou a se exaltar a si mesmo e Deus o humilhou. Então, Deus, ele humilha as pessoas que se exaltam. Eu gostaria de ler agora o número 2, o trato com o dinheiro. Pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Meus irmãos, muitas pessoas não sabem como tratar com o dinheiro. E a Bíblia, ela fala claramente sobre como devemos tratar. Porque não devemos colocar o nosso coração no dinheiro. Não devemos colocar o dinheiro acima da família. O dinheiro, meus irmãos, ele deve ser consequência e não prioridade. Então, quando a pessoa coloca o dinheiro como prioridade, essa pessoa não está sabendo como tratar com o dinheiro.
não é verdade? Existe uma igreja chamada Laodiceia, que ela colocava o dinheiro acima da vida espiritual. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Essa era a radiografia da igreja de Laodiceia. Ela se achava rica e dizia, de nada tenho falta, sendo que na verdade ela era pobre, era cega, era nu, era miserável aos olhos de Deus. Porque se a pessoa é rica materialmente e pobre espiritualmente, essa pessoa não tem nenhum valor diante de Deus. Então o dinheiro, ele é bênção na nossa vida, mas em primeiro lugar nós devemos priorizar a vida espiritual. E a igreja de Laodiceia não priorizava a sua vida espiritual. Eles priorizavam primeiramente o material. E por isso eles disseram, de nada tenho falta, sendo que na verdade para Deus eles não tinham valor algum. Vamos aqui para o número 3. Cuidado com a falsa prosperidade. Isso é o que pega, principalmente no Brasil, onde o número de evangélicos estão crescendo muito. E essas pessoas estão crescendo sem base nenhuma na palavra de Deus. Você sabe o que é a teologia da prosperidade? Olha o que ela diz. Ela diz que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Então essa teologia lança no inferno todos os crentes pobres, porque ela prega que todo crente tem e deve ser rico, porque todos nós somos filhos do rei. Então, eles jogaram muitas pessoas no inferno, como por exemplo, aquele pobre mendigo que comia migalhas da mesa do rico. E esse mendigo se chamava Lázaro. E a Bíblia diz que ele era pobre, tão pobre que ele comia migalhas da mesa de um homem rico. E o que aconteceu com ele? Ele foi salvo, ele foi para o céu. Por quê? Porque ele era pobre materialmente, mas era rico diante de Deus. Aleluia! Então essa passagem, ela quebra as pernas e os braços da teologia da prosperidade, que diz que todo crente deve e tem que ser rico. Não, nós temos muitas pessoas pobres. Por exemplo, aquela viúva que Elias visitou ela, era uma mulher de Deus, mas era pobre. Até mesmo Maria, mãe de Jesus, era pobre, porque ela ia oferecer uma oferta e diz a Bíblia que eram 2 pombinhas. Quem era pobre deveria oferecer 2 pombinhas. Quem era rico oferecia gado. Então logo nós entendemos exegeticamente que ela era pobre, mas era uma santa mulher de Deus. E com certeza ela foi salva. Então, meus irmãos, essa teologia nós devemos tomar cuidado com ela. A teologia da prosperidade. Nós não cremos nela. Mas nós também não cremos na teologia da pobreza. Não. Nós cremos na teologia da providência. É nessa teologia que nós cremos que Deus vai providenciar para as nossas vidas aquilo que nós necessitamos e precisamos. Amém? Então, tomemos cuidado com a falsa prosperidade. Tópico de número 2. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. Então essa é a forma do cristão ganhar dinheiro, trabalhando honestamente. Ainda que você ganhe pouco, a Bíblia diz no livro de Provérbios que mais vale o pouco que ganha o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então se você ganha pouco, mas é com justiça,
é melhor do que você ganhar muito com injustiça. Então essa é a forma correta de ganhar dinheiro. Gênesis capítulo 3, versículo 19, a parte A, diz assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão. Então hoje nós temos que suar o nosso rosto, isto é, fazer esforço para ganhar dinheiro. Nós vamos entender que existe dois tipos de pão na Bíblia: o teu pão e o pão nosso. O teu pão, quem dá é o homem quando ele trabalha, como está escrito aqui: no suor do teu rosto comerá o teu pão. E o pão nosso, quem dá é Deus. A Bíblia diz que esse pão nós conseguimos com oração. Senhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas o teu pão nós conseguimos trabalhando. Então hoje essa é a forma mais correta, mais lícita diante de Deus. Quando você trabalha, você está fazendo algo muito valioso. Você está sendo justo, você está sendo honesto, você está sendo honrado, porque você está trabalhando para comer o teu pão. Então não existe outro meio para o cristão conseguir dinheiro se não for pelo esforço de suas próprias mãos. Como disse Paulo, para não ser pesado a ninguém, você não pode viver se escorando em outras pessoas. Se Deus te deu saúde, você pode trabalhar para ganhar o teu dinheiro. Número 2, fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios de práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogos de bicho ou bingo. Eu estava lendo o livro de apoio desta lição e o pastor Linaldo Renovato, ele contou vários testemunhos. E um deles foi de um certo irmão que ganhou no bingo uma carreta de 10 pneus, chamado de trucado na linguagem dos caminhoneiros hoje. E ele então começou a trabalhar com esse veículo para ganhar dinheiro. E até então estava dando tudo certo. Quando foi um dia, roubaram o seu caminhão e ele deu queixa à polícia. Descobriram, depois de muitos dias, quem roubou, prenderam os ladrões e ele recuperou esse caminhão. Então ele resolveu vender esse caminhão para aplicar o dinheiro na área que ele já era acostumado a trabalhar. E o pastor disse que, de repente, esse irmão começou a perder esse dinheiro. Tudo foi dando errado. E chegou um momento em que o prejuízo dele foi muito grande. E ele chegou à conclusão que Deus não se agrada ao dinheiro ganhado por meio de bingo ou outras práticas ilícitas, como rifa. Uma certa irmã, ela estava passando por muita dificuldade financeira, porque o seu marido estava desempregado, ela também, e ela pediu ajuda a algumas pessoas deu alguns objetos para esta irmã, e ela pegou esses objetos e começou a fazer rifa desses objetos. E ela chegou no pastor e falou: pastor, eu fiz algumas rifas. O pastor não aprovou esse ato. Ele disse: não, irmã, não faça isso. Essa não é uma prática lícita. Hoje muitas igrejas brasileiras estão fazendo assim, trabalhando com rifa. Biblicamente, meu irmão, isso não é aprovado diante de Deus. Já existem os dízimos, as ofertas alçadas, ofertas voluntárias. Existem outras formas lícitas em que a igreja pode arrecadar dinheiro. O cristão também. Nós não precisamos apelar para bingo, para jogos de azar, para rifa, para sorteios na loteria. Não, vamos ficar com aquilo que é certo. O pastor disse: não, minha irmã, eu vou lhe ajudar, não faça isso. Ele chegou na assistência social, deram-lhe cesta básica para ela, e ele pegou uma certa quantia de dinheiro e o ajudou àquela irmã. Essa é a forma certa.
Nós não devemos se envolver com isso. Muitas igrejas brasileiras hoje trabalham com rifa. E as pessoas que compram essas rifas não são dizimistas. Ou seja, elas fazem o que é errado, mas não fazem o que é certo. Porque o certo é devolver os dízimos e ofertas. E errado é mexer com rifa. É engraçado, não é verdade, meus irmãos? As pessoas hoje querem fazer o errado, mas não querem fazer o que é certo. Essa é a radiografia de muitas igrejas brasileiras. Continuando, loterias ou outras formas fáceis de se aganhar riquezas. Então, meus irmãos, existem muitas formas hoje ilícitas em que o cristão pode ganhar dinheiro. Hoje as pessoas não estão preocupadas como elas querem ganhar dinheiro. O pastor Linaldo, ele conta muitos testemunhos no seu livro, o livro de apoio, que é o Tempo, Bens e Talentos. Se você ainda não tem, compre, amém? Ou me chame aí nos comentários que eu vou lhe dar o PDF deste livro. Então ele, contando alguns testemunhos de alguns irmãos que chegavam nele, ele já tem muita experiência, não é verdade? A caminhada dele é longa. Ele disse de um certo irmão que trabalhava vendendo bebida alcoólica. E ele perguntou: é lícito, pastor, eu trabalhar vendendo bebida alcoólica? Ele disse: é lícito, mas não convém. Porque você não teria coragem de dar bebida alcoólica para a sua esposa e para os seus filhos? Teria? Ele disse: não. Ele disse: então, se você não teria coragem de dar bebida alcoólica para a sua família, não dê para as outras pessoas, porque isso é um meio de destruição. Nós sabemos, meus irmãos, o que a bebida alcoólica tem feito. Os acidentes em trânsito, as mortes, a maioria delas vem por pessoas embriagadas. Porque quando a pessoa está embriagada, ela está fora de si, ela não sabe o que ela está fazendo. Então isto é um dos meios de destruição de vidas, a bebida alcoólica. Meu irmão, você que está ouvindo agora este vídeo, pare com isso. É Deus, Deus não vai te deixar passar vergonha. Deus vai providenciar o pão nosso de cada dia na tua mesa. Ele não vai te deixar a sós. Creia que Deus pode abrir uma porta de emprego para você. Outra pessoa perguntou para o pastor se ela podia trabalhar em um motel. Ela disse: qual é a finalidade de um motel? Ela disse: facilitar a prostituição. Ela disse: então não é lícito para o cristão trabalhar em um motel, porque ali é um ambiente de prostituição. Não pode. Existem vários empregos que não servem para o cristão. Aquele emprego que você vai ganhar dinheiro de forma ilícita não serve para o cristão. Aquele emprego que vai lhe tirar da presença de Deus, de ir para a igreja local apenas uma vez por semana, não serve para o cristão. Creia que Deus ele pode abrir uma porta de emprego boa para você, que você vai ganhar um dinheiro digno do seu salário. Então, se nós queremos ficar na palavra, vamos fazer do jeito certo. Amém? Fugindo da avareza. Nós estamos no tópico 2, número 3. A avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Meus irmãos, nós não podemos ter avareza. O que é a avareza? É o amor ao dinheiro. Um homem rico, ele toda semana pegava uma nota de 10 reais e dava para a sua esposa fazer a feira. E ele dizia: olha, seja econômica. Como que uma pessoa com 10 reais vai fazer uma feira? Mesmo que ela seja econômica ali, escolhendo os produtos mais baratos, ela não vai conseguir fazer a feira. Sabe por quê? Porque esse homem estava colocando dinheiro acima da sua família.
ele era avarento, ele tinha amor ao dinheiro. E é aí que mora o pecado, porque o dinheiro é bênção, não é pecado você ter dinheiro. O pecado é o amor ao dinheiro. Quando você ama o dinheiro, o seu coração está ali, no dinheiro, nas riquezas, nas finanças, nos bens materiais. Você coloca o dinheiro acima de você mesmo, acima da sua família, acima de Deus. E é aí que está o pecado, meus irmãos. O amor ao dinheiro. Ele diz que alguns se desviaram da fé. Muitas pessoas têm se desviado da fé por causa do dinheiro. Começaram a ganhar muito dinheiro e começaram a sair da igreja. Porque quando ele era pobre, ele dependia de Deus. Agora que ele é rico, ele depende do dinheiro, porque o amor dele está ali nas suas finanças. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essa ideia de transpassar a si mesmo é como uma pessoa pegar uma espada e enfiar no seu próprio corpo. Então é isso que o dinheiro tem feito. O dinheiro tem destruído muitos lares, muitas famílias, muitos casamentos têm chegado ao fim por causa do dinheiro, o apego ao dinheiro. Vamos, meus irmãos, então, agora encerrar, chegando agora no tópico de número 3. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Número 1. Na igreja do Senhor, contribuindo com os dízimos. Na lição de número 7, nós explicamos um pouco sobre isso, mas vamos rememorar. O cristão, ele deve utilizar o seu dinheiro em primeiro lugar, devolvendo os dízimos. Por quê? Porque o dízimo é primícia. Então a primícia deve ser o primeiro. Quando você recebe, por exemplo, R$1.000, o que você deve fazer em primeiro lugar? Já tirar o dízimo. Pega os R$100, coloque em um envelope, coloque ali dentro da sua Bíblia e leve para a casa do tesouro, que é a tesouraria da igreja. Então, quando você faz isso, você está sendo um bom mordomo do seu dinheiro. Deus está se agradando, porque você está tirando a primícia, que é o dízimo. Segundo, contribuindo com ofertas alçadas. O dízimo, ele deve andar junto com ofertas. Se você devolve o dízimo, automaticamente Deus vai repreender o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Mas você não pode se esquecer das ofertas alçadas. Amém? Para que Deus venha multiplicar aquele dinheiro. E essa oferta alçada é uma oferta levantada, uma oferta de alto valor. Você vai estar ali ofertando na casa do Senhor e Deus ele vai estar prosperando a sua vida. Meus irmãos, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Se você ofertou algo para Deus, tenha certeza, essa semente vai germinar e vai brotar 30, 60 ou 100 por um. E você vai colher o que você plantou. Então, outro ponto, na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance. Muitas pessoas, meus irmãos, têm se tornado materialista. Materialista é aquela pessoa que compra sem parar, não é verdade? É o consumista. Ele compra e não pensa nas consequências lá na frente. Então, como diz aqui o comentarista, nós devemos evitar as dívidas fora do nosso alcance. Não, mas eu confio no Senhor, Deus vai providenciar. Não, mas antes da gente fazer qualquer coisa, nós devemos se assentar e pensar se aquilo vai dar certo, conforme nos diz a Bíblia Sagrada. Então, se você recebe R$1.000 por mês, você não pode fazer uma dívida de 1.100, porque senão, aonde você vai arranjar esses R$100? Aí que entra o erro de muitas pessoas.
Essas pessoas começam agora a trabalhar até no domingo, no feriado, porque fizeram dívidas acima daquilo que elas ganhavam e passam agora a usar o tempo de Deus. E está errado. Nós não devemos fazer dívidas fora do nosso orçamento, evitando os extremos. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com os extremos. Existe algo que é necessário, mas existe algo que não é necessário, que são os extremos. Nós não precisamos daquilo, então não podemos comprar. Tendo controle na renda. Muitas pessoas também erram aqui, porque não têm um controle da sua renda. É claro que alguns trabalham fichado e já tem um valor determinado que ela ganha. Outros trabalham por produção, às vezes vai ganhar um tanto, às vezes vai ganhar outro. Então, essa pessoa tem que saber controlar a sua renda. Isso é bíblico e é o que nós devemos fazer. Número 4. Não fique por fiador. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos ficar por fiador de ninguém. Você vai em uma loja e você, junto com aquela pessoa, diz, pode vender para ela porque eu confio nela. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Quantas pessoas têm levado prejuízo por causa dessa atitude chamada fiador? O próprio Elinaldo Renovato diz que uma vez assinou um cheque para um irmão, confiando no irmão, e aquele irmão enganou o pastor. E ele teve que cobrir essa dívida desse cheque que foi altíssimo. Então nós devemos tomar cuidado. Não podemos ser fiador de ninguém, conforme nos diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículo 15. Fugindo do agiota. Outra prática ilícita na Bíblia é você ser agiota. A Bíblia manda emprestar o dinheiro e nós devemos fazer assim. Mas ela não manda a gente cobrar juro em cima daquele dinheiro emprestado, porque isso se chama agiotagem. E pagar os impostos. Finalizando aqui esta lição, nós devemos pagar os impostos. A Bíblia diz, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então aquilo que é de Deus, nós devemos entregar para Ele, porque o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Então nós devemos entregar os dízimos e as ofertas para Deus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, os impostos. O cristão ele não pode sonegar os impostos, deixar de pagar, fazer uma tramóia ali com alguém para cobrir aquilo e ninguém vê, e ele não pagar impostos e ninguém saber, mas Deus está vendo.